vamos falar do Timão. Corinthians e Internacional fizeram o jogo pelo Campeonato Brasileiro e, mais uma vez, deu empate. Meu Deus, né? Vamos lá. Corinthians e Inter, eles empataram pela sexta vez seguida, né? É o sexto jogo que Corinthians e Inter termina em empate. A última vitória desse confronto foi do Corinthians em 2020-21, de 1-0 na Neoquímica Arena. De lá para cá foram 6 jogos e 6 empates. E dos últimos 4 jogos foi o mesmo placar, 2-2. É um confronto que é muito equilibrado, rola provocações aí dos ambos os lados. O Corinthians vem provocando o Internacional há bastante tempo, e aí recentemente o Inter vem retrucando, apesar de não ter ganhado os jogos, né? Mas em casa, querendo ou não, pro Corinthians foi um bom empate, né? É triste porque tava ganhando o jogo, foi no finalzinho ali, um lance que não tem culpa de ninguém especificamente, mas é a culpa mais por ter sido desorganizado, desatenção, né? Num detalhe ali, num cruzamento. Mas eu acho que esse jogo, o primeiro tempo o Inter até é melhor, até um pouco melhor, assim, mas não cria tantas chances perigosas que o Castro tem que fazer milagres, né? É um jogo bem aberto, apesar do primeiro tempo o Inter ter sido um pouquinho melhor, no segundo tempo o Corinthians eu acho que consegue impor seu ritmo. Não é um time que vai controlar muito o jogo, criar grandes oportunidades, especialmente fora de casa, né? O Corinthians tem posturas diferentes. Em casa, ele realmente propõe o jogo, é um time que controla, que ataca. Não todos os jogos, né? Depende do adversário, mas fora de casa é um time que dificilmente vai propor o jogo, vai ficar em cima, vai criar várias chances. E contra o Inter não foi muito diferente. Teve oportunidades, mas não foi assim também avassalador. Eu acho que no final, assim, o empate até que foi justo, mas é claro, né? Também sou Corinthians, sou um pouco clubista, mas acho que o Corinthians merecia a vitória, especialmente por ter conseguido fazer o 2-1, aí toma o gol, o pênalti bem claro em cima do Yuri Alberto, mas, né? Infelizmente, saiu o gol de empate do Inter. Mas é isso, né? O Corinthians, como eu falei, o Corinthians ele empatou o jogo, né? Tomou esse gol aí besta, né? Besta não, né? Foi desatenção, foi uma boa jogada do Inter, mas foi uma desatenção do Corinthians no total, assim, do jogo. Podia ter segurado, era um dos últimos momentos, últimos lances da partida. E no total da partida foi essas estatísticas, né? O Inter teve um pouquinho mais de posse de bola, e mais chutes também, mas é uma coisa que vem se repetindo nos últimos jogos do Corinthians, né? O Corinthians é um time que tem até dá um pouco mais a bola para o adversário e os adversários conseguem chutar mais do que o Corinthians no gol, geralmente. Só que quando a gente pega para analisar, são lances sempre de longe, fora da área, lances que não vão dar tanto perigo pro Corinthians. Teve bola na trave hoje, né, bem perigosa, mas chutes no gol mesmo, dentro da área, chances criadas, são poucas. O lance do gol do Inter, o primeiro gol, os dois gols foram dentro da área, né? Mas o primeiro gol é um lance que o Corinthians tem um certo vacilo ali da zaga, que aí sobra pro Bruno Henrique. E o segundo gol, ninguém subiu junto ali. Subiu junto, mas não subiu no corpo aí do Luiz Adriano. Ele meteu o gol. Mas dentro da área mesmo, o Inter não teve tantas chances e jogando em casa. Então é uma coisa que é importante, interessante pro Corinthians, né? Porque realmente mostra que tem um certo trabalho defensivo, um trabalho tático que é legal. É claro, né, ainda não está longe de ser o ideal, especialmente fora de casa, mas a sequência é boa, não tem muitas derrotas nos últimos jogos, vem ganhando bastante e vai ganhando confiança, vai jogando melhor. E mesmo fora de casa, no Beira-Rio, o Corinthians conseguiu até chegar mais perto de ficar com a vitória. Ficou com a vitória por alguns momentos ali, alguns minutos, e saiu com empate, mas é um jogo que não é tão problemático assim, né? Claro, como eu falei, jogar contra o Inter no Beira-Rio é de esperar um empate, você não vai esperar que vai ganhar os jogos lá. O Inter é realmente muito forte em casa, mas pro campeonato foi ruim o resultado, né? O Corinthians que poderia ter passado ali, o Galo mesmo que ganhou também, aí piorou a situação, então o Corinthians não tá tão longe da zona de rebaixamento e
era um jogo difícil, mas o empate a vitória era fundamental até para conseguir pegar a posição do Inter na tabela, né? Tá com um jogo a menos contra o Grêmio, mas aqui, ó, na tabela a gente vê que o Corinthians e o Inter estão relativamente perto, né? 12, 12º lugar, 14º. O Corinthians tem um jogo a menos. Se tivesse ganho, teria subido 2 pontos, com 22, e o Galo e o Inter 23. E aí o Corinthians tem um jogo a menos para tirar e poderia passar. Então, esse empate aí não foi dos melhores para a campanha, tendo em vista que o jogo foi bem equilibrado e dava para o Corinthians ter ganho também o jogo. Então, resultado mais ou menos, não foi muito bom, mas também não foi um fim do mundo, assim, né? E outra marca interessante, não é tão interessante assim, mas um ponto a se ressaltar aí, é que o Corinthians ultrapassa a marca de 10 empates na temporada. Na noite do último sábado, o Corinthians acabou empatando com o Internacional por 2-2 e chegou a 11 partidas que terminaram com o placar igualado na temporada. Sendo assim, ao todo, 23,91% dos 46 jogos de 2023 terminaram em empate. 5 desses placares aconteceram ainda no começo do ano, durante o Campeonato Paulista. Aí não era o luxo ainda, né? Contra a Inter de Limeira, Portuguesa, Palmeiras, Santos e Ituano. Esse último que acabou resultando na eliminação precoce do Timão no Campeonato Estadual. Nossa, nem me fale, né? Triste. Outros 5 já foram no Campeonato Brasileiro, já contando com o último empate diante do Internacional, e um foi pela Libertadores, enfrentando o Argentino Júnior na Argentina. Quando eles perdem em casa para o Argentino Júnior, aí vai para lá e não consegue nem sair com um empate, que aí culminou na eliminação na fase de grupos também. O jogo, especialmente o jogo daqui, né? Tinha que ter ganho o jogo daqui. Que teve aquele erro do Maicon? Acho que é do Maicon, que ele recua a bola. Nossa, ridículo. De todos os empates, o Timão saiu na frente em apenas 3, contra o Palmeiras e Santos no Paulista e agora contra o Internacional. Correu atrás do empate em 4 e outros 4 terminaram em 0-0. O técnico Vanderlei Luxemburgo marcou presença em 6 dessas partidas. Para o próximo jogo, porém, basta apenas um empate para o Corinthians avançar na fase de grupo, na fase da Copa Sul-Americana. Como o Timão venceu o News Old Boys da Argentina na primeira partida das oitavas de final da competição por 2-1, vai em busca de manter o placar. É isso, então o Corinthians vem empatando bastante e no próximo, amanhã, né, o jogo de amanhã, o empate tá ótimo também. Então, empates eles podem ser coisas positivas durante o campeonato, pode ser resultados ruins. O de ontem foi ruim, um pouco ruim, mas é compreensível. Se o Corinthians empatar amanhã, tá excelente. Não precisa, fora de casa, é um jogo um pouco difícil, sim. É um time que não tava tão embalado, mas é um time chatinho, time do Papa. Então, melhor que o Corinthians consiga pelo menos um empate ali. Vai ser um time misto, não vai ter Renato Augusto. Possivelmente vai ter algumas outras peças que o Luxemburgo deve mesclar. Então, o empate amanhã vai ser ótimo, caso aconteça, né? E Murilo do Corinthians, aí mudando de assunto, Murilo do Corinthians entra na mesa do futebol inglês. O Souza falou na Rádio Crack Neto, né? Donos da bola, na verdade, que o Guardiola se interessou pelo Murilo. Se for verdade, isso vai ser absurdo, tá? Vai ser absurdo. Só para antes de eu ler a matéria, o Corinthians tinha recebido oferta pelo Murilo e a oferta já chegou nos valores que o Corinthians que era de interesse para o Corinthians. Só que a Napoli, que era o principal time que queria contratar o Murilo, ela já pegou outro zagueiro e não deve mais fechar com o Murilo, né? Pelo que eu tinha apurado, o Corinthians tinha recebido uma oferta de 8 milhões, depois foi aumentando, 10, aí chegou em 18, que era o número que o Corinthians já começou opa, peraí, 18 a gente senta pra conversar. O Corinthians queria 20 milhões, né? Mas 18 já começa a despertar interesse. Eu acho que 18 o Corinthians venderia. Só que aí a Napoli acabou se retirando e foi atrás de outro zagueiro, o Natan do Bragantino. Mas vamos entender aqui o resto da matéria, né? O zagueiro Murilo do Corinthians vem atraindo cada vez mais atenção do futebol europeu. Após a Fiorentina e o Napoli, ambos da Itália, sondarem o defensor, o jogador agora está na mira de um clube da Inglaterra. O nome da equipe é mantido em sigilo, mas já teriam perguntado ao Timão sobre valores e questões contratuais. A informação do jornalista Samir Carvalho do UOL. O Samir Carvalho de vez em quando ele acerta bem, mas tem hora que ele também, nossa, chuta bem longe.
Então, o que eu tinha visto é que Napoli e Fiorentina tinham chegado no valor que o Corinthians gostou, de 18 milhões, e esse clube da Inglaterra, que está em sigilo, pelo que o Souza falou, seria o Manchester City. E aí ia ser interessante, velho. Mas, né? Nos últimos dias, a Fiorentina tentou a contratação do zagueiro, mas a oferta realizada foi considerada muito abaixo do esperado, que foi o que eu falei, que chegou a 8, 10 milhões que o Corinthians não queria conversar. Já o Napoli também sondou um defensor, mas acabou acertando com o Nathan do Bragantino. Embora não queira vender mais nenhum titular nesse momento, o Alvinegro vê com bons olhos uma negociação. É claro, tá precisando de dinheiro pra cacete, né? É... Existe uma grande expectativa que Murilo se torne a venda mais cara de um zagueiro no clube. Em 2016, o zagueiro Gil acabou vendido ao Shandong Luneng por 43 milhões de reais. Quanto dá 43 milhões de reais? Vamos ver. 43,9 de reais dá 8,18 de euros. Ó, interessante, interessante. O auge do Gil, né, 2015, foi a campanha espetacular do Gil. 2016 ele foi vendido por um bom valor. O clube inglês já sinalizou uma proposta, mas nada concreto chegou ao Parque São Jorge. A janela de transferência da Itália fecha 1º de setembro e o Corinthians não deve se opor a uma saída já nesta janela, caso seja o desejo do comprador. Dono de 80% dos direitos econômicos de Murilo, até que enfim, né, um jogador que o Corinthians tem bastante, uma fatia bem considerável, né, 80% geralmente o Corinthians nunca tem. A gente viu Gabriel Pereira saindo no Corinthians tinha, sei lá, quantos por cento, aí vendeu o Robert Renan porque tinha só 50%, o Duqueiroz também, tipo, todos os jogadores que o Corinthians vende sempre tem uma pequena porcentagem, cara, isso é muito preocupante. Até que enfim, um jogador que o Corinthians tem bastante, uma fatia considerável aí, para poder ficar com uma boa parte da grana, né? O Timão entende que esse dinheiro seria muito útil e que o elenco apresente reposições. Já trouxe, né, o Lucas Veríssimo, tem o Caetano também da base, então acho que tem grande chance de ele vender se pintar um valor interessante mesmo. Corinthians tem alternativas para substituir Murilo, né? Vamos ver aqui, ó. Para atuar no lado esquerdo da defesa, o técnico Vanderlei Luxemburgo conta com o zagueiro Caetano, que vem entregando um bom futebol quando acionado. Além disso, o Timão se reforçou ao trazer Lucas Veríssimo na janela de transferência. O zagueiro tem contrato com o Corinthians até 31 de dezembro de 2025. Aliás, a equipe renovou com o atleta recentemente. O Veríssimo? Enfim. Então, ó, 0,25 do Veríssimo, achei que era só até ano que vem, mas melhor ainda. Então, é empréstimo, mais 2 anos tá ótimo. Eu acho que vai sair se pintar a proposta, cara. 18 milhões ele já sairia já. É que a Napoli pagou 10 milhões ou 11 pelo Natan, então ela foi mais barato, né? Foi um jogador mais barato. Já no. Já o Corinthians, se pintar 18 milhões, cara. 15 milhões pra cima, eu acho que vende, velho. Acho que vende. Pô, 15 milhões tá falando de quanto, velho? Ó, 15 milha de euros. Vamos ver, converter aqui. 15 milha de euros. É 80 milhões de reais, cara. Não é possível. Quantos vende, velho? Vende, vende, não tem jeito. E o que mais? 18. 18 dá 96 milhões de reais, cara. 96, mano. É muito dinheiro, velho. 96,6. Se chegar aos 20 milhões mesmo, aí é 107 milhões de reais. Aí é absurdo. Não vai segurar. Não vai segurar. Não vai segurar o Murilo. Pintou 18 milhões? Vende, velho. Vende, pô. Não tem jeito. Se pintar os 20 milhões, quando você ficar com 80 milhões de reais, cara. É muito dinheiro. Para um zagueiro. É novo, né? Mas ele também não é tão. Tipo, não tem 17, 18 anos, ele tem 21, que é uma idade que começa a ficar até mais difícil para sair. 22, 23, aí começa a parar de sair, né, pra Europa. Só se for muito craque, tipo, absurdamente muito craque. Eu acho que ele é um bom jogador, eu acho que ele tem grande chance de se tornar um grande craque no futuro. Eu não queria que saísse agora, mas tem grande chance de vender, né? Eu até falei numa live um tempo atrás que acho que o Corinthians tinha que segurar, se bater campeão de Copa do Brasil ou de Sul-Americana, valoriza ainda mais o jogador. Mas com esse valor, com a defasagem que tá a nossa moeda com relação ao mercado europeu, é muito difícil segurar, pô. Tá falando de 100 milhões de reais para um zagueiro, o time que tá sempre na merda financeiramente. Então, muito difícil segurar. Se bater a proposta do City mesmo, que caso seja o City, eu acho que o Corinthians vende sem muita surpresa também, cara.
E aí, como eu falei, né, Renato Augusto não viaja para a Argentina, então nesse jogo aí a gente não vai ter o Renato Augusto. O Corinthians que venceu o primeiro jogo deve meio que buscar um empate ali, não deve ser um jogo que o Corinthians vai fazer aquele futebol absurdo, ir para cima, vai ser um jogo muito mais vencido ali pelo cansaço, pela insistência. Eu acho que vai ser uma coisa que o Corinthians vai ser superior. Pode até ganhar, porque o Nils não é um time absurdamente, né, fantástico. Tá jogando em casa, então vai ser um pouco difícil. Mas acho que tem chance do Corinthians classificar. Uma vitória talvez não venha, mas um empate é o que precisa para passar. E eu acho que tem grande chance de avançar. E deve pegar o Estudiantes, né? Já que o Goiás tomou um cacete no primeiro jogo de 3-0. Acho que passa e pega o Estudiantes e já fica interessante um confronto de quartas. E uma possível semi, se passar o Estudiantes, deve ser Bragantino ou Fortaleza, que também deve ser um jogão, né? Então, essa Sul-Americana tem chance de uma semifinal ter 4 times brasileiros, né? Do outro lado é possivelmente São Paulo ou Botafogo, apesar de São Paulo ter saído na desvantagem contra o São Lourenço. E vamos ver, né? Acho que é importante mesmo poupar o Renato Augusto pro jogo da Copa do Brasil e vai ter mais jogos pra ele atuar no Brasileirão, né? Acho que são jogos fundamentais para a temporada e tem que focar nisso mesmo, em poupar os seus melhores jogadores. E aí, falando do Brasileirão, eu falei, mas não mostrei, né? Pô, que isso? Falando que é essa parte do Renato Augusto. O Renato Augusto não viaja para a Argentina com o Corinthians. E é o que eu falei antes, né? Não precisa mesmo. Acho que o Corinthians consegue uma classificação sem precisar do Renato lá. Ele sai no meio do jogo contra o Inter, sem preocupações, aparentemente, né? Nada de lesão, nada nesse sentido. Então ele deve só ser poupado mesmo e de volta a jogar possivelmente contra o Curitiba, deve ter alguns minutos para jogar ali. Mas é preocupante, você joga ali contra o Curitiba, se machuca e jogo de São Paulo, fudeu, né? Mas eu acho que ele deve jogar ali alguns minutinhos contra o Curitiba e contra o São Paulo, que é o principal jogo, ele deve estar 100% e vai fazer mais um golzinho no Morumbi, véio, com certeza. Vai ser 1-1 lá. Os caras vão fazer um gol, achar, é isso, Lucas Rames, vamos! Renato Augusto, caixa. Acabou o sonho tricolor. Tô aqui, ó, projetando. Tô acertando minhas projeções, hein? Bom, pra finalizar o assunto do Corinthians, uma notícia não muito boa, né? Apesar, como eu falei, foi um jogo que você espera empatar contra o Internacional, fora de casa, mas para a sequência do campeonato, para a posição que o Corinthians está, o empate foi ruim, especialmente tendo conseguido uma vitória dentro do jogo, e aí toma um empate no finalzinho, né? Bem finalzinho, né? Faz o gol de vitória aos 40 e toma o gol de empate aos 53. Então, pô, né? Também 10 minutos de acréscimo é osso, né, velho? Mas tudo bem. Chances de rebaixamento do Corinthians aumentam, diz estudo. Vamos entender esse estudo aí. Atualmente, o Corinthians ocupa a 14ª posição, né, colocação na tabela após 18 rodadas, a rodada número 18, com 20 pontos. O empate recente contra o Internacional, combinado com os demais resultados da rodada, garantiu ao time essa posição, dirigida por Vanderlei Luxemburgo. No entanto, a margem de segurança é estreita, com o time a apenas 2 pontos de distância do Santos, equipe que se encontra na temida zona de rebaixamento, o Z4. Mas vale destacar que o Corinthians tem um jogo a menos, tem um jogo contra o Grêmio na Neoquímica Arena, né? Então, caso ganhe, aí já vai aumentar essa distância aí. Na rodada anterior, o Corinthians tinha uma probabilidade de 12, eita, vamos lá. Na rodada anterior, o Corinthians tinha uma probabilidade de 12,8% de ser rebaixado. Os números são liderados pelo América com 82,9%. O América realmente, esse ano vai ser bem improvável de não cair, né? Seguido por Vasco com 76,8% e Curitiba com 69,7%. O Vasco, eu acho que tem uma perspectiva de conseguir melhorar o segundo turno, mais até do que Santos e que América, por exemplo, né?
Acho que o Vasco contratou alguns jogadores, conseguiu uma vitória importante em cima do Grêmio, que não ganhava não sei quantos jogos, então tira aquela zica, entre aspas. Não sei, pode ser, eu acho que uma reação do Vasco é mais possível do que uma reação do América. O Santos também que tá contratando, não sei, mas o Santos tá jogando mal também, né? Tá num viés bem ruinzinho, assim. Enfim, vamos continuar aqui. O Santos hoje possui 46,4% de chance de rebaixamento, enquanto Bahia e Goiás acumulam 37,3% e 30,9%, respectivamente. O Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas, o FMG, divulgou esses dados, ressaltando que o Corinthians apresenta uma probabilidade de 13,9%, um acréscimo de 1,1 ponto percentual em relação à rodada anterior. Pô, esses números vão sempre sendo alternados, né? Esses cálculos são feitos rodada após a rodada, então as chances vão. Ah, como que um time tem 80% de chance de cair e não cai? É porque naquele momento, naquela rodada, naquela circunstância, o time tem aquela porcentagem, aquela probabilidade de queda. Conforme os jogos vão avançando, vão ganhando, isso muda, né? Então esses dados aqui servem muito para assustar o torcedor, para gerar aquele impacto, mas na verdade mesmo falta muito campeonato, tem o segundo turno inteiro, todas as equipes da zona de rebaixamento podem se recuperar, podem sair, mas é muito improvável que o América saia, é muito difícil para o Vasco sair. O Santos acabou de entrar e tem o Bahia e quem mais tá ali perigando? Tem Curitiba, Bahia. Então esses times aí podem realmente alternar ali durante o segundo turno. Mas eu acho que pelo futebol, pela bola jogada, não probabilidade, eu acho que o Santos tem chance de cair. Tá jogando mal. Trouxe o Aguirre, né? Então pode mudar essa situação. Mas o Santos tá jogando mal. Tem tem tido péssimos resultados. Tá perdendo em casa, perdendo fora. É o time também que tá bem perigoso aí para cair. E o Corinthians, eu acho que tem muito a ver também com a questão do calendário. A gente tá focando mais a Copa do Brasil, a Sul-Americana. Então acho que, consequentemente, ali o Corinthians conseguindo, por exemplo, vai para uma final aí da Copa do Brasil, a final vai demorar para chegar. Então vai ter tempo de focar aí no Brasileirão, né? Apesar que vai ter Sul-Americana nesse meio tempo também. Então acho que naturalmente o Corinthians vai conseguir subir de tabela, só que não pode esquecer do Brasileirão, porque não tá tão longe assim no rebaixamento, né? Tá relativamente perto, inclusive, né? 5 pontinhos só.